Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Sim? Estão me ouvindo? Beleza, tá bom. Tô vendo uma carinha, não lembro de você. Quem é aqui do Arthur Neves? Quem é? Amorim. Pode Bom dia, falar. professora. O Bom Arthur dia. é aluno novo na sala. Eu sou Gisele, mãe dele. Ah, tá. Ele é aluno novo, ele entrou 2 dias antes da suspensão das aulas, né? Então, Tá. acho que ele não teve nenhuma aula presencial com você, tá? Não E teve, com você verdade. hoje na aula online, eu acho que está sendo a primeira também, porque na semana Sim, passada nós tivemos um problema com a internet, então a gente está se conhecendo hoje. tá bom então. Então, tá joia, obrigada. Seja bem-vindo, Arthur. Muito bem, pessoal. Ó, então vou explicar para vocês de novo que a professora eu falo com vocês, o meu som que vocês ouvem da minha voz vem do celular, tá bom? E a imagem da prof aqui, que vocês estão vendo a prof se mexendo aqui, é do computador, tá bom? Aí, se acontecer de travar, assim, de vocês ver que parou de mexer, ou que vocês não estão me ouvindo, aí vocês levantam a mãozinha ou faz assim que não tá ouvindo, tá bom? Que daí eu vou saber que tem alguma coisa errada, tá bom? Aí vamos começar aqui com a nossa aula, vou colocar aqui para vocês. Muito bem. Aqui. Beleza. O nosso versículo da semana. Primeiro eu quero saber se vocês estão com o caderno. Todos estão com o caderninho aí de ensino religioso? Sim? Caderno ok? Não. A Lívia está sem o caderno, Lívia. Cadê seu caderno, meu amor? Pode falar, Lívia. Eu não sei onde tá meu caderno. Eu sempre deixo em cima da mesa. Tá bom. Seria quando você for começar a aula, sempre confere, tá bom? Toda terça a gente está tendo aula online de ensino religioso. Então, você já olha as suas aulas, pede para a mamãe, para o papai ou para alguém que estiver em casa te ajudar a encontrar para deixar tudo aí em cima, tá bom? Porque a gente vai precisar, tá? Se não tiver ninguém aí que possa te ajudar agora, eu vou mandar o material, depois você copia, tá bom? Porque aí, quando a gente voltar às nossas aulas, a gente vai precisar ver todo esse conteúdo no caderno. Quem mais? Tem mais alguém que não está com caderno? Hã? Emanuele, eu não estou vendo a Emanuele. Emanuele, você está aí? Pode falar? Tô. Ah, tá. Está com caderno? Está com o seu caderno? Peraí. Está com o seu caderno, Emanuele? Cadê a Emanuele? Sumiu daqui. Aqui, achei. Está com o caderno, né? Fala, professora. Não. Não, meu amor. Você tá sem o caderno bem? Fala que você tá na vovó e esqueceu o caderno. Eu tô na minha voz, esqueci o caderno. Ah, entendi. Tá. Você... Vou falar. Você, então, presta atenção bem na aula, tá bom? Que eu vou depois eu vou passar o material para você e aí você copia depois no caderno, tá bom? Só um momentinho, deixa eu arrumar um negócio aqui, tá?
Prontinho, voltei. Muito bem. Vocês estão vendo aqui, visualizando o versículo? Esse é o nosso versículo da semana, tá? O nosso devocional. Então, quem está com o caderno, copia agora, ó. Vocês vão fazer do mesmo jeito que a gente faz na aula, lá na sala. Coloca a data e aí abaixo, na outra linha, coloca o versículo. E o nosso versículo de hoje é: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Tá? Esse é o nosso versículo de hoje. Ele está lá no livro de Salmos, no capítulo 56, no versículo 3. É o versículo devocional da escola dessa semana. Então, a gente sempre faz isso. A gente sempre copia o versículo da semana no nosso caderno de ensino religioso. Coloca a data e copia o versículo da semana, tá? E aí a gente vai falar sobre o versículo. A professora vai falar sobre o versículo, então. Tá bom? Pro Arthur, que eu ainda não tinha tido aula com ele, esse é o nosso formato da nossa aula. Sempre a gente faz dessa forma, tá? A gente sempre copia tudo direitinho. E aí a professora explica sobre a aula e a gente vê uma história. O Arthur está me perguntando se na aula passada foi sobre os filhos de Jacó. Sim, a aula da semana passada foi sobre os filhos de Jacó. Só que como essa semana eu preparei a aula já em cima do versículo da semana, eu não vou retomar agora essa aula com vocês. Na terça nós não tivemos aula, mas foi sim sobre os filhos de Jacó. Eu mandei para a professora, se eu não me engano, eu mandei para a professora de vocês a aula da semana passada. Aí tem uns exercíciozinhos lá, se vocês quiserem, copiar o exercício, resolver o exercício, bem legal de fazer, tá? Tem a leitura da Bíblia lá, e aí aí vocês podem fazer no caderno, tá? Mas não tem problema se vocês não conseguirem fazer, porque como a gente fez a aula da semana passada, ela é uma continuação, tá uma continuação assim da aula da outra aula, e essa aula tá bem continuando, então não tem muita necessidade de fazer, não, só se quiser, tá? Porque eu acho bem tranquilo de fazer o exercício. Muito bem. Então, quando a gente fala assim, quando estiver com medo, confiarei em ti. O que o salmista está dizendo aqui? Que mesmo quando ele tiver medo, ele vai confiar em Deus, tá? Vocês estão copiando o versículo? Quem está com o caderno está copiando, já copiou? Aí vai me falando, tá? Se já terminou, que para eu poder passar depois. Então, ele fala que quando ele estiver com medo, ele vai confiar em Deus. E às vezes, quando a gente está com medo, é mais difícil a gente confiar em Deus. Às vezes a gente pensa assim, não, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, professora, é confiar em Deus. É verdade. A primeira coisa que a gente deve fazer é confiar em Deus. Mas o medo afasta a gente de Deus. O medo faz que a gente não confie em Deus. Infelizmente, é desse jeito, tá? Mas aí eu vou explicar para vocês o porquê que eu tô falando isso. Quem quer falar aqui? O Davi, pode falar, Davi. Davi Goulart. A gente está falando, mesmo quando eu estiver com medo, eu vou confiar em Deus. Vai ser a história de Daniel.
Não. Tá tentando adivinhar a história, Davi? Tito, você quer falar alguma coisa? Eu também não tô com o caderno. Você também não está com caderno. Como que a gente participa da aula sem caderno? Olha só, já tem 3 pessoas sem caderno. Puxa vida, eu fico até até triste, porque vocês esquecem que vai ter aula. Aí não leva o caderno, poxa vida. Fico triste de verdade, sabia? A gente precisa ter o caderno. Por que que é importante a gente ter o caderno? A gente precisa ter registrado as coisas que a gente está estudando. Senão, como que a gente vai aprender? A gente não aprende sem o caderno, sem copiar, sem fazer atividade, tá? Precisa. E aí, como que vocês vão lembrar depois da palavra, da história? Vocês vão esquecer. Tem que ter o caderno, tá? Quem trouxe o caderno, ó, beleza. Então, certinho. Parabéns. Quem não trouxe, eu tô triste. Vamos lá. E aí, a nossa história de hoje, Davi, é sobre os 12 espias, tá? Vocês ouviram falar já sobre os 12 espias? Quem não ouviu falar, hoje eu vou falar sobre eles. Os 12 espias foram aqueles homens que Moisés escolheu. Deus pediu para Moisés escolher 12 espias, 12 homens que iam espiar a terra prometida. Vamos lembrar lá de quando o povo saiu do Egito? Lembra da nossa história da Páscoa? A primeira Páscoa aconteceu quando o povo de Israel, o povo de Deus, saiu do Egito. Eles saíram do Egito, eles eram escravos, Moisés levou eles pelo deserto, certo? Lá no deserto, Deus fez milagres, Deus alimentou eles, Deus fez que até a rocha jorrasse água, aconteceu um monte de coisa, né? A gente falou semana passada sobre os filhos de Jacó, né? E a gente falou sobre deixa eu ver aqui a passagem. Nós falamos, então, sobre Jacó, sobre Israel, que Jacó, ele era filho de Isaac, né? E ele é um pouco da descendência de Abraão, né? Que nós somos filhos de Abraão também. Então, Abraão, ele teve o Isaac, depois Isaac teve Jacó e Esaú, os 2 filhos. E Jacó depois se tornou Israel. E Israel, né, o homem Israel, ele teve 12 filhos. E esses 12 filhos, os nomes deles deram nome para as 12 tribos de Israel, o povo de Israel, tá? Tinha o povo de Israel, que era o povo descendente de Israel. Então, é conhecido como povo de Israel, depois que virou um país, Israel. E aí Israel teve, então, essas 12 tribos divididas entre os 12 nomes dos filhos de Israel, os descendentes de Israel, tá? E aí, cada uma dessas tribos, Moisés, então, escolheu um espia para olhar a terra, para observar a terra e para ver se essa terra era boa. Cada um deles teve uma visão diferente, né? Vamos pensar, ó, se a gente estiver num campo aberto assim, e nós todos que estamos aqui na aula, a gente olhar esse campo, a gente vai ter coisa que eu vou ver que vocês não vão ver, e vai ter coisa que vocês vão ver que eu não vou ver, né? Não é assim? Às vezes eu vou ver um coelhinho lá longe, às vezes vai ter gente que vai falar, eu não vi isso. Vai ter gente que vai falar assim, eu vi um formigueiro lá, pronto. E aí eu vou falar, nossa, mas eu nem vi isso. E aí, às vezes, a gente vai ter sentimentos diferentes no mesmo lugar, mas a gente vai ter sentimentos diferentes.
E com os 12 espias não foi diferente. Eles também tiveram essas visões diferentes sobre aquele mesmo lugar. Os 12 homens, aqueles 12 homens, foram olhar o mesmo lugar. Não foram lugares diferentes, eles olharam o mesmo lugar, tá? E eles ficaram lá 40 dias olhando. Depois de 40 dias, eles voltaram e falaram para Moisés. 10 desses homens falaram bem assim, ó, Moisés, aquela terra lá realmente é uma terra boa, tá? Só que não é uma terra fácil da gente entrar não, Moisés. Lá tem uns gigantes lá, ó, tem uns homens muito grandes, muito fortes. As cidades não são fáceis de entrar não, Moisés. As cidades têm uns muros muito altos, tem os soldados lá. A gente não vai conseguir entrar lá fácil não. A gente vai morrer. E aí, nesse momento que esses homens estavam falando, esses 10 homens estavam falando, Josué e Caleb não concordaram com esses 10. Não eram 12? 10 tinham pensamento e 2 tinham pensamento diferente deles. Então foi Josué e Caleb que pensaram diferente. E Caleb falou assim: não tem problema nada disso daí, não. A gente dá conta tranquilo de entrar lá e não precisa se preocupar, não. Porque com certeza a gente vai entrar lá. Nós somos fortes suficientes para entrar lá, tá? Nós vamos subir lá agora e vamos tomar posse dessa terra agora. Olha só como que Caleb pensava diferente. Não é verdade? Os outros homens falaram, não vamos não. Eles estavam com medo. Olha só. Olha como que eles voltaram de lá dessa terra, ó. O que eles estavam carregando? Eles estavam carregando os frutos. Olha só o cacho de uva. Será que esse cacho de uva era grande? Grandão. Precisou 2 homens para carregar o cacho de uva de tão grande e pesado que ele era. Aí lá, ó, aquelas frutas que estão dentro do cesto daquele homem lá de trás. Tá vendo aquele homem de vermelho lá com o cesto de frutas? Essas frutas às vezes cabiam na palma da mão da gente, assim, ó. Era pequenininha, cabia várias frutinhas. Só que eles estavam carregando de balde cada fruta grandona, de tão boa que era a terra, tá? De tão boa que era a terra e de tão frutífera que ela era, que Deus não falou que a terra iria emanar leite e mel, porque a terra era muito boa realmente, tá? Eu queria saber se tá tudo bem com a Alice. Tá tudo bem, Alice? Sim. Tá? Tô vendo que história. Você tá com dificuldade de ficar num lugarzinho, você não tem uma mesa para colocar o celular, é melhor você arrumar um lugarzinho para pôr o celular para não ficar balançando, tá? Então tá. Aí eles fizeram isso. Josué e Caleb falaram tudo isso, né? Que a terra sim era muito boa, que não tinha nada com que se preocupar. Mas o povo não acreditou em Josué e Caleb. Olha só. Olha o que eles começaram a falar. Aquele povo que estava lá junto com Moisés, esperando os espias, olha o que eles falaram. Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou nesse deserto. E por que o Senhor nos trouxe para essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e crianças sejam presas? Foi para isso que o Senhor nos trouxe? Não seria melhor a gente voltar para o Egito? Meu Deus, o povo pedindo para voltar para o Egito, mas no Egito eles eram escravos. E eles estavam pedindo para voltar para o Egito. Olha só, o que eles fizeram? Eles ouviram quem? Eles ouviram Josué e Caleb? Eles não ouviram Josué e Caleb. Eles ouviram aqueles outros homens, os outros 10, que falaram mal da terra, que falaram que tinha muita dificuldade, que era difícil de entrar na terra. Eles não ouviram Josué e Caleb, tá?
Davi, coloca seu celular numa mesa bem arrumadinho para não ficar tremendo a tela, tá? Deixa arrumadinho aí, não fica balançando, não, tá bom? Muito bem. Aí eles disseram ainda assim, ó, vamos escolher um chefe e vamos voltar para o Egito. Mas eles já não tinham um chefe? Eles tinham um chefe, que foi Deus que levantou. Quem que era? Moisés. Mas eles não queriam mais Moisés, e eles queriam voltar para o Egito, queriam escolher uma pessoa entre eles para ser chefe deles, para eles voltarem para o Egito. Mas eles eram tudo medroso. Eles iam escolher um chefe medroso também, né? Então, provavelmente, eles iam morrer voltando para o Egito. Vamos pensar aqui. Ó, aí, então, Josué e Caleb, olha o que Josué e Caleb fizeram, olha. Aqui, ó, esse é o Josué e o Caleb, tá? E eles rasgaram as suas vestes. Rasgaram a sua roupa. Por que eles rasgaram a sua roupa? Naquele tempo, quando alguém rasgava a sua roupa, é porque ele estava com muito medo, muito desesperado, ou então muito entristecido. Normalmente faziam isso quando morria alguém da família e rasgavam as vestes porque estava muito triste, ou quando acontecia uma coisa muito ruim, eles rasgavam as vestes também porque era sinal de muita preocupação, de muito medo, de muita tristeza. E Josué e Caleb fizeram isso, e olha só o que eles disseram. A terra pela qual passamos para espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque como pão nós podemos devorar eles. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo. Olha só, então Josué e Caleb fizeram o povo lembrar que Deus estava com eles, que eles não tinham que ter medo, que com certeza eles iam ter a terra, porque foi Deus que prometeu. Então eles não precisavam se preocupar. Mas será que o povo acreditou em Josué e Caleb? Olha só. Toda a congregação disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados. Eles não acreditaram em Josué e Caleb e pediram que apedrejassem Josué e Caleb, que jogassem pedras neles até eles morrerem. Isso que é apedrejar. Mas a glória de Deus apareceu naquele lugar e encontrou os filhos de Israel. E o Senhor então disse para Moisés: até quando esse povo vai me provocar e até quando não vão crer em mim? Apesar de todos os sinais que eu fiz no meio deles, eu vou ferir eles com pestilências e vou deserdá-los. Eu farei de vocês um povo maior e mais forte do que esse aí, que não me honra. Olha só, Deus então ficou muito irado com aquele povo. E aí, mais à frente, vai dizer, então, aqui na Bíblia mesmo, tá? Que todo esse povo, ninguém entrou na terra prometida. Porque eles eram um povo murmurador. Olha só esse povo. No deserto. E no deserto eles ficaram. Morreram todos. Só quem entrou na terra, quem herdou a terra, foi Josué e Caleb e a sua descendência. Ninguém mais entrou daquele povo que estava com Moisés, tá? Ninguém entrou, só Josué e Caleb. Por quê? Porque eles acreditaram em Deus, eles confiaram em Deus, eles escolheram confiar nas promessas de Deus, confiar naquilo que Deus tinha prometido para eles, naquilo que Deus tinha preparado para eles, tá? Aí vamos ver aqui, ó.
Então, aí, esse aqui é o nosso tema da nossa aula, então, tá? Aí, quem tiver com o caderno, quiser copiar, pula aí. Se você não terminou de copiar o versículo, pula aí umas 3 linhas e copia esse tema da nossa aula, que é aqui, esse que está em laranja, está escrito assim, ó. Quando eu confio, tenho vitória. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, confiar. Confiar em Deus. Se eu confio em Deus, eu vou ter a vitória, tá? E aí nós vamos ver aqui, ó, as diferenças desse povo aqui do nosso lado esquerdo. Na tela do lado esquerdo é um pensamento e do lado direito é outro pensamento, tá? Qual que é a diferença? Ó, o povo murmurador, que é esse povo que tá aqui embaixo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Esse povo aqui, a gente sabe que eles foram... Cadê o meu desenho? Não tem. Tá, não dá. Tudo bem. Aqui desse lado aqui, ó, do lado esquerdo, tem o povo que não confiava em Deus, tá? Eles não confiavam. Então, o que que eles fizeram? Aqueles 10 espias pessimistas que não acreditavam. Eles tiveram um pensamento errado. Então, eles fizeram um relatório falso. Ó, agora tá bem grandão aí para vocês, tá vendo? Eles fizeram um relatório falso, tá? Esse povo aqui, ó. Eles fizeram um relatório falso. Eles escolheram o medo, escolheram o medo. Eles tiveram um espírito pessimista, ou seja, eles não pensaram nas coisas boas. Eles foram rebeldes, eles agiram com rebelião. Por quê? Porque eles não queriam mais que Moisés fosse líder deles. E tiveram medo. E foram o quê, ó? Mais grave de tudo que aconteceu com eles, eles foram derrotados, tá? Eles foram derrotados. Eles não entraram na Terra Prometida, porque eles tiveram todos esses maus pensamentos, tá? E aí, diferente desses 10 homens, Josué e Caleb, eles foram abençoados porque, olha, o que que eles fizeram diferente desses homens? Aqui. Eles bendizeram a terra, tá? Eles bendizeram a terra. Eles escolheram confiar, não tiveram medo, eles confiaram. Eles tiveram um espírito otimista, ou seja, eles olharam as coisas boas da terra. Eles foram obedientes. Por que eles foram obedientes? Eles não ficaram bravos com Deus. Eles foram obedientes porque eles sabiam que Deus era pai deles. Tiveram coragem e, por fim, eles foram vitoriosos. Eles tiveram vitória, olha só. Todos eles entrando na Terra Prometida, tá? É a descendência de Josué e Caleb, que entrou na Terra Prometida. O restante, ninguém entrou na Terra Prometida. Aqueles que duvidaram, que foram rebeldes, eles não entraram na Terra Prometida. Eles ficaram no deserto, foram mortos ali, eles morreram. Ou morreram nas lutas, ou morreram de velhinhos mesmo, mas não entraram na terra, tá? Somente Josué e Caleb, seus filhos, que entraram na Terra Prometida, tá bom? Aí agora, então, ó, o que que nós vamos fazer? Vocês estão vendo aqui essa tela, esse quadro aqui é o nosso quadro da confiança.
tá? E aí, o que que eu vou fazer agora, professora? O que que vocês vão fazer para mim, pessoal? Quem tá falando aqui? O que que vocês vão fazer? A gente vai pensar, então, segundo ano. Vamos pensar numa coisa negativa. Quer ver uma coisa bem negativa? Uma coisa não negativa, uma coisa bem difícil que está acontecendo agora? Uma coisa bem difícil que está acontecendo com a gente agora é que nós estamos passando nessa quarentena, né? A gente está aqui a gente está passando um tempo só em casa, a gente fica com medo, né? Fica com medo de várias coisas, a gente fica chateado, a gente fica triste. E aí eu quero que vocês pensem, então, em coisas que vocês podem pensar de positivo e em coisas que vocês podem pensar negativo de tudo que a gente está passando, tá? Deixa eu sair aqui para a gente poder escrever. Aqui. O que que eu vou pensar então? Ó, já tem até duas coisas aqui que eu já coloquei, tá? O que que eu posso pensar então de positivo que vai me ajudar? O que que eu posso fazer de positivo que vai me ajudar a passar esse tempo? Eu já coloquei uma coisa aqui, ó, que para mim sempre serve. Orar. Por quê? Porque eu preciso orar, preciso conversar com Deus para eu me acalmar, para Deus poder me direcionar, me ajudar a pensar nas coisas que eu preciso fazer, nas coisas que são boas. Uma coisa negativa que, inclusive, o povo de Israel fez: ouvir pessoas pessimistas. Eu não posso ficar ouvindo pessoas pessimistas. Por quê? Porque elas vão falar para mim assim, ó, nem adianta você tentar fazer isso daí não, que você não vai conseguir. Então, não adianta ir lá não vai dar certo. Não, a gente não vai conseguir sair bem dessa não. Essa quarentena aí não vai dar certo não. A gente não adianta, vai todo mundo ficar doente. Isso é muito pessimista. Então eu não posso ficar ouvindo essas pessoas. Eu tenho que escolher fazer outras coisas que vão me ajudar. Não ficar fazendo essas coisas, ficar pensando pessimista, tá? Então agora eu quero ouvir de vocês uma coisa que vocês poderiam fazer como positivo para poder passar esse tempo que a gente está agora da quarentena. Quem que pode me falar? Quem primeiro pode me falar? Tito, você vai falar? Pode falar. A gente pode brincar, em vez de ficar só entediado, mexendo nas coisas de eletrônico, né? Brincar, muito bem. Vou colocar aqui. Brincar, obedecer, assistir Brincar. TV com os pais. Brincar, obedecer são coisas boas para se fazer. Assistir. E de uma coisa negativa que a gente faz que não ajuda a gente ficar bem. Ficar mexendo nas coisas eletrônicas por muito tempo. Por que você acha que não fica bom? Não é bom pra gente isso? Porque daí você desliga do mundo. Então, na verdade, eu não posso me desligar do mundo, né? Vou colocar aqui, ó. Não se desligar do mundo. Uma coisa negativa, é negativo se desligar do mundo, né? Então, é uma coisa que eu não posso fazer. Desligar do mundo. Legal. Do mundo real, né? Vamos colocar do mundo real, porque é diferente desse nosso mundo virtual que a gente vive hoje. Alguém tem mais alguma coisa para falar? O Tito falou bastante. Yara, quer falar? Pode falar.
Brincar com cachorro. Brincar com o cachorro? Isso é bom. Mas a gente já colocou brincar. Será que a gente pode colocar uma outra coisa? Cachorro. Cachorro? O que você faz, assim, às vezes na sua casa, que te ajuda a pensar que tudo vai ficar bem? Assiste televisão. Assiste TV? Tá, vamos colocar TV então. E uma coisa ruim que você faz, que você pensa, às vezes vem um pensamento assim ruim na sua cabeça sobre a quarentena ou sobre ficar em casa, que te desanima. Jogar fralda da minha irmã no lixo. Oi? Jogar fralda da minha irmã no lixo. Jogar fralda? Tá, vamos colocar aqui. Quem mais? Tito, você falou bastante. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui querendo falar, senão eu volto aí em você, tá? O João, eu não estou vendo o João. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa com a gente. João, pode falar. O que você faz nessa quarentena que às vezes, ou que você escuta, às vezes nessa quarentena, que te deixa com medo ou pensando que vai dar alguma coisa errada? Sei lá. Sabe? Não. E o que você faz que é bom para você, que te ajuda a passar o tempo e ter certeza que vai estar tudo bem depois? Ficar na minha casa. Ficar em casa, é isso mesmo. Gostei. Ficar em casa. Muito bem. Vamos ver aqui quem mais.